Você sabia que a maioria das aplicações que usamos no dia a dia usam um padrão de organização? Hoje vamos falar um pouco sobre um conceito essencial na arquitetura de software, o padrão MVC. Bora ver como essa arquitetura funciona e como ela facilita no desenvolvimento? MVC é a abreviação para Model View Controller e surgiu lá no final da década de 70, quando um funcionário da Xerox PARC, o Trygve Rinskog, teve uma ideia de um padrão de arquitetura, onde o objetivo seria separar um projeto em 3 camadas independentes: o modelo, a visão e o controlador. Essa separação ajuda na redução do acoplamento e aumenta a coesão nas classes do projeto. Ou seja, o grau de dependência entre as classes é baixo, permitindo que qualquer alteração que seja feita em uma parte do código não afete diretamente outras partes, e cada classe tem um único propósito claro, facilitando a manutenção e o teste no código. Mas vamos deixar para falar mais sobre as vantagens de usar a arquitetura MVC mais para frente. Primeiro vamos entender como cada camada funciona e depois ver um exemplo do fluxo. Começando pelo Model, ele é o responsável pela lógica de negócios e gerenciamento de dados. Ele que lida com as consultas ao banco de dados e as validações de dados. A View é a camada de apresentação, onde a interface do usuário é gerada. Ela exibe as informações para o usuário e recebe as entradas que vão ser enviadas para o controller. O controller, por sua vez, faz a ponte entre a Model e a View. Ele processa as requisições do usuário, interage com a Model para obter os dados e manda de volta para a View os dados solicitados que serão exibidos. Agora vamos imaginar um usuário que se chama João, que quer visualizar sua lista de amigos dentro de uma aplicação. Quando o João entrar na tela da listagem, a View que gera essa tela vai mandar a requisição para o controller por meio de uma rota. O controller recebe essa requisição, especifica que quer todos os usuários que têm relacionamento de amizade com o João e envia essa solicitação para o Model. O Model vai buscar no banco de dados todos esses usuários e retornar para o controller, que vai processar, ordenar a lista e passar para a View, que vai exibir a lista de amigos do João. Então a View é a interface por onde o usuário interage e recebe as respostas de suas requisições. O controller gerencia como essas requisições serão feitas, tratadas e enviadas, e o Model lida com os dados, realizando as consultas ao banco e retornando para o controller os dados como foram requisitados. O MVC pode ser usado em projetos desktop, web, mobile e é usado em diversas estruturas de aplicações por aí, principalmente com frameworks como Laravel, Ruby on Rails, alguns frameworks Java como o JSF, o Spring MVC, e até em alguns projetos com framework front-end como o Angular. Apesar do Angular 2 e versões posteriores serem baseados em componentes, as outras versões do Angular suportam o padrão MVC. Normalmente, com a maioria desses frameworks que eu acabei de citar, entre outros também, quando você instala a estrutura inicial do projeto, a arquitetura já vem pré-definida com o padrão MVC, o que ajuda muito no processo de desenvolvimento. Existem diversas vantagens em se usar o padrão arquitetural MVC, com a possibilidade de alteração da interface ou do controller sem alterar a model, a facilidade na manutenção e na adição de recursos, assim como também na implementação de testes automatizados, já que com essa separação de responsabilidades se torna possível os models e os controllers serem testados sem a necessidade de uma interface gráfica, a View nesse caso, tornando o processo muito mais ágil e eficaz. O reaproveitamento do código, pois um model, por meio do controller responsável pela comunicação, pode ser acessado por várias views, o que é muito útil em casos de uma aplicação em que um site ou um aplicativo mobile precisa da mesma lógica de negócios e dados em diferentes telas. Além da facilidade para as equipes de desenvolvimento poderem trabalhar simultaneamente em cada componente MVC. Entre outras várias vantagens que, se for listar todas aqui, vai demorar um tempão. Contudo, como sempre existem exceções, usar o padrão de arquitetura MVC em projetos pequenos pode se tornar desnecessário e até mais complexo essa divisão em 3 camadas. E a curva de aprendizagem da estrutura completa pode levar um tempo, principalmente se tratando de recursos específicos de cada framework que você for utilizar. Então, o ideal é você estudar o caso em que você pretende utilizar a arquitetura e analisar se é válido ou não para o seu projeto, de acordo com as vantagens e desvantagens apresentadas.
Curtiu o conteúdo? Então deixa seu like e se inscreve para mais dicas de desenvolvimento e me conta aqui nos comentários se você já usou MVC em algum projeto e como foi sua experiência.